A temporada definitivamente não começou bem para a Mercedes. A equipe de Brackley tinha uma ideia central desde o início da temporada, pois segundo eles, o plano era bem simples, construir um carro fácil de entender os problemas, e na hora de atualizar, fazer isso de forma mais simples também, de tal modo, que o desenvolvimento do W15 seria a prioridade ao longo dessa temporada. No entanto, isso está acontecendo nesse exato momento, apesar da Mercedes não ter o resultado mais forte de todos. O time de Brackley aos poucos busca tentar se desenvolver, isso tendo em vista que em comparação com a McLaren o desenvolvimento do W15 vem sendo pífio perto do resultado do time cliente, o que claramente é uma vergonha para a Mercedes, pois tendo em vista que as peças que a McLaren usa são criadas para a Mercedes, como motor, suspensão traseira e caixa de câmbio. Sendo assim, a McLaren só se adapta às peças que são originalmente criadas para a Mercedes, então na teoria, a McLaren dificilmente andaria à frente da Mercedes em condições normais. Ainda mais levando em consideração que a Mercedes tem um dos corpos técnicos mais bem qualificados da Fórmula 1, então esse fato de que a McLaren está andando na frente da Mercedes, que é uma equipe de fábrica, alinhada ao pior começo de temporada da Mercedes, a situação fica calamitosa, tendo em vista que o time de Brackley ainda não teve resultados tão abaixo em sua história na Fórmula 1, nem mesmo quando eles tinham o fraquíssimo W13 nas mãos, carro esse que Toto Wolff algumas vezes chegou a chamar de lixo. No entanto, a Mercedes teoricamente está dentro de seu plano. Tendo em vista que o plano da Mercedes era realmente ter um início de ano um pouco mais complicado, para ter um desenvolvimento mais acelerado, fazendo com que o time tivesse uma progressão mais forte do que seus rivais, e pelo visto, isso está começando a acontecer, pois a Mercedes já conseguiu trazer uma nova atualização para seu carro no complicado Grande Prêmio de Mônaco, aonde George Russell conseguiu andar bem forte com cerca de 2 décimos por volta mais forte que Hamilton por conta dessa melhoria, um forte indicativo de que ao menos a compreensão do carro melhorou bastante, e segundo o diretor técnico da Mercedes Andrew Chauvelin, a equipe de Brackley espera estar bem mais forte no Grande Prêmio do Canadá, pois a temperatura e as características da pista prometem potencializar o desempenho do W15. Veja o que ele disse, abre aspas. Com esses carros, você tem que conviver com mais compromissos do que antes e o maior compromisso é a altura na traseira. Mas como esses carros produzem o máximo de downforce quando estão o mais próximo possível do asfalto, é preciso usar a suspensão extremamente dura. Isso afeta a dirigibilidade. No passado, com mais curso de suspensão, tínhamos mais opções para equilibrar o carro. O carro ficava tão alto na traseira quando parado que endireitava durante a condução. Isso nos permitiu controlar como a parte inferior da carroceria funcionava com a configuração da asa dianteira. Isso nos dava muita margem de manobra para ajustar o equilíbrio durante uma volta. Agora está tudo muito mais limitado e há mais compromissos nesta janela estreita. Para nós, parece que é mais difícil encontrar um equilíbrio, não importa em que pista estejamos. Você tem que separar o curso da suspensão e a suspensão dos pneus. Como hoje você tem que guiar um carro extremamente duro, quase não há diferença entre um e outro. No passado, a traseira era definida para uma distância do solo entre 140 e 180 mm. Como resultado, o carro tinha bons 100 mm de liberdade de movimento durante uma volta, e ainda havia momentos em que batia na pista. Destes 100 mm, cerca de 80 eram contabilizados pelo curso da suspensão. Hoje, não conseguimos nem esses 80 mm de distância do solo. Geralmente, é entre 60 e 70 mm. A distância do solo é relativamente simples. Você o define o mais baixo que puder razoavelmente justificar. Você conhece seu downforce máximo e, portanto, quanta margem de manobra precisa ter para que o carro não toque no chão com força constantemente. Por outro lado, você não quer ir muito alto na traseira para evitar perder muito downforce. Essa é uma das primeiras variáveis que você determina. Mas não é ciência de foguetes. O trabalho mais difícil é acertar o equilíbrio mecânico para que você tenha uma boa plataforma para o equilíbrio aerodinâmico. Depois dos testes de pré-temporada, estávamos mais preocupados com o ritmo de volta única, disse Chauvelin. Tivemos os 2 pilotos no simulador antes de retornar aqui. Pelo que vimos hoje, parece que melhoramos. Certamente não estamos comemorando cedo, pois há muito espaço para ganho em termos de modos de motor e cargas de combustível para vários carros. Ainda assim, é encorajador que o quadro que tínhamos na semana passada pareça ter mudado. Os dados de corridas longas também parecem equilibrados. Max Verstappen ainda está confortavelmente na frente, como vimos na semana passada, mas atrás dele será uma disputa acirrada pelas demais posições do pódio. Sabemos que temos muito para ajustar no acerto do carro. Ainda é cedo para o W15, e estamos aprendendo a extrair tempo de volta a cada corrida, mas ele já se comporta de forma bem diferente dos carros dos últimos 2 anos.
Toto Wolff, que é chefe de equipe da Mercedes, também de sua opinião sobre o W15, confira o que disse o austríaco, abre aspas. Estamos agora em nossa terceira temporada com essa geração de monopostos, comentou Wolff, e temos que admitir que temos problemas para acompanhar o ritmo, pois ainda estamos em fase de desenvolvimento. Tivemos problemas nas curvas mais lentas, a maior parte da diferença na corrida foi na chicane e, até o momento, não temos uma compreensão completa desse problema, mas esperamos ter respostas nos próximos dias. O comportamento do monoposto, desse ponto de vista, tem sido mais consistente, explicou Wolff. Entre a traseira e a dianteira, o equilíbrio mecânico melhorou, e isso foi uma boa notícia para Lewis. O fim de semana de Suzuka nos serviu para entender que o carro tem sua própria janela na qual pode ser rápido, explicou Chauvelin, mas assim que o vento ou a temperatura mudam, as coisas mudam muito. Esqueça a Max e a Red Bull, admitiu Wolff. Nosso objetivo agora é voltar a brigar com a McLaren e a Ferrari. São duas equipes que, entre a segunda metade de 2023 e o início desta temporada, deram um grande passo à frente. Se eu tivesse que julgar nossa situação de um ponto de vista puramente esportivo, claramente não estamos em uma boa posição, mas temos que voltar a jogar contra nossos rivais diretos, Ferrari e McLaren. Posso garantir que nenhum de nós vai virar a página com vistas a 2026. Somos e continuamos ambiciosos. Eu sou tão ambicioso quanto toda a equipe. É engraçado ouvir que Toto Wolff está tratando como rival direto a McLaren e Ferrari, equipes essas que hoje já estão lutando em pé de igualdade com a Red Bull. A Mercedes definitivamente se perdeu após o ano de 2021. De lá para cá, houveram algumas saídas em seu corpo técnico que muito provavelmente tiraram esse desempenho de desenvolvimento da equipe. No entanto, George Russell, que vem sendo o principal piloto da equipe nos últimos tempos, afirma que vem sentindo essa evolução dia após dia. Veja o que ele disse, abre aspas. Acho que o carro é difícil de ajustar e difícil de guiar, e é por isso que temos essas oscilações de performance na minha opinião, diz Toto Wolff. Acho que onde o carro está, e onde o carro de Lewis está, é certamente longe do ideal, e estamos guiando no limite. Então o que é? É nesse ponto que estamos. Para Miami, teremos novidade, e será interessante ver como que elas ajudarão na performance do carro. Tivemos dois ajustes muito diferentes neste fim de semana, ambos produzindo tempos de volta muito similares. Então o trabalho precisa voltar para a fábrica e, no final, na F1, quanto mais downforce você tem, mais rápido vai. A configuração é apenas a cereja no topo do bolo. Não tem como minimizar. Precisamos apenas adicionar performance, focando no básico, que está no túnel de vento e no CFD, adicionar downforce. É simples. Acho que entendemos o suficiente até aqui que é preciso somente downforce. Mudamos filosofias e conceitos várias vezes nos últimos 2 anos. Minha visão é que, não importa qual conceito seja, é preciso ter o máximo de downforce possível, e lida com as limitações depois. Veremos em Miami. Temos atualizações vindo para o carro. Veremos o que será possível fazer com isso. Assim encerrou o novato inglês. De qualquer forma, a Mercedes aparenta estar mais ambientalizada com o regulamento. Parece que aos poucos eles estão se achando, com o conceito ficando cada vez mais compreensível aos olhos dos 8 vezes campeões mundiais. Então, quem sabe a equipe possa chegar nesse bolo e talvez vermos 4 equipes brigando pela ponta em 2025. Mas e você, fã de Fórmula 1? Acredita que a Mercedes pode chegar nesse bolo e brigar por vitórias? Diga sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima notícia.